Em 1994, um residente de Riverside, Califórnia, foi admitido no Hospital Geral de Riverside, sofrendo com palpitações cardíacas severas. Ela estava extremamente confusa e tinha padrões de respiração anormais. A equipe médica deu-lhe uma injeção de sedativos para diminuir a frequência cardíaca, mas não teve efeito. Quando a equipe tentou desfibrilar a paciente, descobriram uma substância oleosa cobrindo seu corpo e um cheiro semelhante ao alho vindo de sua boca. Quando a enfermeira tentou tirar sangue da paciente, ela notou um forte odor de amônia vindo do local da punção. A situação ficou ainda mais estranha quando a equipe médica que tratava a paciente começou a sentir-se tonta e nauseada e a desmaiar quando em proximidade próxima à paciente. À medida que um após o outro membro da equipe médica desmaiava ou ficava doente, o hospital evacuou o departamento e obrigou a equipe a esperar na área de estacionamento fora do hospital. Apenas algumas horas depois, após 23 pessoas terem adoecido e 5 terem sido hospitalizadas seriamente, a paciente foi declarada morta. Obrigado. Química é uma matéria fascinante. É essencialmente o estudo de como átomos e moléculas mudam. Lítio, por exemplo, é um metal alcalino prateado. É o principal ingrediente ativo em baterias elétricas. No entanto, adicione alguns átomos de carbono a ele e você terá o estabilizador de humor mais comumente usado no mundo. Isso, para mim, é fascinante. A química é a base de toda a ciência moderna. Sem a química, não seríamos capazes de medir medicamentos com precisão, estudar quanto tempo eles permanecem em nosso sistema ou quais são seus efeitos. Sem a química, nem mesmo seríamos capazes de produzir o medicamento em primeiro lugar. A química é um assunto fascinante. Uma paciente de câncer de 31 anos, da área de Riverside, em Los Angeles, é admitida no Hospital Geral de Riverside com graves problemas cardíacos, confusão geral e padrões de respiração incomuns, chamados de respiração de Cheyne-Stokes, na qual a paciente essencialmente pula algumas respirações, levando ao aumento do acúmulo de dióxido de carbono, 2 no sistema. Em resposta, o corpo então hiperventila para diminuir o acúmulo de dióxido de carbono. 2, o que por sua vez causa o início do processo novamente. Esta mulher se chama Glória Ramírez. A equipe médica administrou uma combinação de diazepam, midazolam e lorazepam para diminuir a frequência cardíaca dela para um ritmo mais normal. E então os ventrículos do coração poderiam se encher adequadamente e assim bombear sangue novamente pelo seu sistema. Isso era a prática padrão para um paciente apresentando esses sintomas. Esses medicamentos agem muito rapidamente e, quando administrados por via intravenosa, você deve ver uma redução na frequência cardíaca para um nível mais normal em alguns minutos. Depois que ficou claro que os medicamentos não estavam tendo efeito, a decisão foi tomada de usar desfibriladores para chocar o coração em um ritmo mais normal. Ao abrir a camisa de Glória para limpar a área para o remo, a equipe notou um resíduo oleoso na superfície de sua pele, e alguns membros da equipe notaram o que pensaram ser um cheiro frutado ou de alho vindo de sua boca. Logo após usar o desfibrilador,
A enfermeira Susan Kane trocou o braço de Glória e tirou uma amostra de sangue. Enquanto ela puxava a seringa e ela se enchia com o sangue de Glória, a enfermeira Kane disse que o sangue tinha um forte cheiro químico. Ela entregou a seringa para Maureen Welch, uma terapeuta respiratória que estava tentando ajudar a restaurar a respiração de Glória para um padrão normal. Quando Welch pegou a seringa, ela sentiu um odor químico incomum e tentou rastrear a fonte do cheiro. Welch declarou: "Eu pensei que cheiraria como quimioterapia, porque Glória tinha câncer, da maneira como o sangue cheira putrefato quando as pessoas estão tomando alguns desses medicamentos. Em vez disso, cheirava como amônia." Ela passou a seringa para a médica residente Julie Gorginski, que notou que o sangue tinha partículas Manila incomuns flutuando nele, algo que o médico responsável Humberto Ochoa também confirmou. Pouco depois de cheirar o sangue contaminado quimicamente, a enfermeira Kane sentiu-se instável em seus pés, balançou e então desmaiou no meio do pronto-socorro com o Dr. Ochoa a pegando no caminho para baixo, guiando seu corpo até o chão. Kane disse que seu rosto parecia que estava queimando enquanto ela era colocada em uma maca e retirada da sala de emergência. Assim que Kane foi retirada da sala, a doutora Gorchinski reclamou de se sentir tonta e saiu da sala para se sentar na mesa da enfermeira. Eu pedi à enfermeira para começar uma infusão intravenosa que, coincidentemente, ao mesmo tempo eu cheirei, sabe, para mim era amônia. E eu meio que fiz um comentário que, sabe, essa amônia é realmente forte. E eu meio que senti, sabe, como se fosse desmaiar, então eu me movi para o outro lado da cama para me afastar dos vapores. Notando um colega parecendo um pouco doente, uma das enfermeiras perguntou ao Dr. Gorchinski se ela estava bem. Naquele momento, Gorchinski desabou e desmaiou. Lembro apenas de acordar sendo ajudada a respirar com uma máscara. Ela também foi colocada em uma maca, onde convulsionava e respirava rapidamente de forma intermitente, antes de parar por longos períodos e depois retomar a respiração rápida novamente em um padrão muito semelhante ao de Glória. De volta a Nova York, Maureen Welch também desmaiou declarando: "Eu lembro de ouvir alguém gritar, depois acordei. Eu não conseguia controlar o movimento dos meus membros." Um a um, cada vez mais funcionários começaram a adoecer misteriosamente após tratar Glória, e o Dr. Ochoa ordenou que todos os funcionários evacuassem os pacientes para a área de estacionamento, temendo algum tipo de toxina aérea. No estacionamento, tanto Kane quanto Gorchinski continuaram a convulsionar e a ter respiração irregular, enquanto o restante da equipe se despia até a roupa íntima para tentar reduzir a exposição a possíveis toxinas. Outra enfermeira chamada Sally Balderas voltou para o prédio para mover Ramírez para o isolamento e logo após fazer isso, começou a vomitar e a reclamar de uma sensação de queimação na pele. Não muito tempo depois disso, ela também foi colocada em uma maca para tratamento. Infelizmente, a equipe médica não conseguiu salvar Glória, apesar de seus melhores esforços, e ela faleceu. Com a equipe desmaiando em uma taxa assustadora, uma equipe de materiais perigosos foi chamada para investigar e remover a toxina ou descartá-la. Depois de passar 90 minutos dentro do hospital, eles emergiram e anunciaram que não havia presença de toxinas no terreno do hospital. Com o paciente falecido e o hospital liberado, a equipe voltou para a instalação, com os membros doentes da equipe levados para tratamento e Gorchinski sendo levada para a terapia intensiva, onde ela ficou por 2 semanas e desenvolveu hepatite, uma necrose vascular em seu joelho, sendo obrigada a usar muletas por 9 meses. O gabinete do legista então se deparou com a tarefa assustadora de realizar uma autópsia em um corpo que havia envenenado 24 membros da equipe e deixado um precisando de muletas por 9 meses. A equipe do legista colocou o corpo de Glória em uma sala hermeticamente selada e usou equipamento de proteção completo para examinar o corpo e realizar uma autópsia. O que eles encontraram dentro foi um pouco surpreendente, sem sinais óbvios de infecção ou problemas.
Eles foram capazes de concluir que Glória morreu como resultado de insuficiência renal, que por si só foi resultado do câncer em estágio avançado. Em seguida, eles extraíram amostras de tecido e sangue e as enviaram para um centro de ciências forenses para análise. No laboratório, os técnicos aqueceram cuidadosamente as amostras para permitir a saída de gases e então puderam capturá-los e analisá-los. Mas os únicos gases liberados pelas amostras foram nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono e argônio. A única coisa dentro das amostras era ar. Depois que este teste não deu pistas sobre o que havia acontecido, ele colocou a amostra dentro de um cromatógrafo de gases para mais testes e os resultados revelaram algumas informações incomuns. O primeiro, o químico incomum presente na amostra, embora em pequenas quantidades, era a amina. Isso é um derivado da amônia e provavelmente o que causou o cheiro incomum que as enfermeiras notaram. A amina provavelmente era um subproduto de resíduos do corpo dela quebrando um medicamento antináusea que ela estava usando chamado Tegan, que também foi encontrado em seu sistema. O segundo produto químico incomum era algo chamado nicotinamida, que é uma vitamina B crucial para o funcionamento diário de todos os corpos saudáveis normais. As quantidades estavam ligeiramente elevadas, tornando um pouco incomum. A nicotinamida também é um agente amplificador usado na produção de metanfetamina para ajudar a aumentar o volume do produto, prolongar o efeito e aumentar os lucros. É um composto relativamente barato e fácil de obter, então é possível que Glória estivesse usando-o conforme originalmente pretendido. O terceiro químico era chamado de dimetil sulfóxido, que é um solvente industrial e desengraxante. Em alguns países mais pobres, também é usado como analgésico tópico e é frequentemente usado em muitos adesivos transdérmicos, devido à sua capacidade de aumentar a absorção intradérmica. Como os outros produtos químicos encontrados, também é inofensivo e não tóxico. 3 produtos químicos incomuns, nenhum dos quais é tóxico e 2 dos quais são usados na produção de drogas ilegais. Pouco depois, em 29 de abril, o legista encerrou oficialmente o caso, afirmando que Glória morreu de disritmia cardíaca, como resultado de insuficiência renal causada por câncer de colo de útero. Eles também afirmaram que os relatórios de toxicologia não mostraram sinais de quaisquer toxinas perigosas de qualquer tipo, tanto nas amostras de Glória, quanto no pessoal do hospital que foi afetado por doenças ao tratar Glória. O que quer que fosse que tinha afetado as pessoas havia desaparecido completamente. Após o caso ser encerrado, o Estado divulgou um relatório sobre o pessoal doente, que o pessoal rejeitou furiosamente. O relatório afirmava que nenhum dos funcionários realmente havia adoecido e que eles simplesmente estavam sofrendo de histeria coletiva, como resultado do caso incomum. Mas sobre isso em um minuto. A doutora Gorshinsky, em particular, não reagiu bem a este relatório e processou o Estado com seu advogado, afirmando que os profissionais médicos não se tornam histéricos de repente porque alguém tem um ataque cardíaco. Ela se aproximou da equipe do Centro de Ciências Forenses e pediu que eles dessem outra olhada, pois realmente sentia que havia mais nisso, já que havia sofrido lesões físicas muito reais que não podiam ser explicadas por histeria coletiva. O diretor adjunto vasculhou as informações e revisou o que havia sido feito anteriormente e concluiu que o técnico anterior cometeu um erro ao ler o cromatógrafo. Inicialmente, um dos compostos químicos nas amostras de Glória foi listado como dimetilsulfóxido ou dimetilsulfóxido, quando na verdade era um composto muito semelhante chamado dimetilsulfona. Os dois são quase idênticos, mas o dimetilsulfóxido tem um átomo de oxigênio, enquanto o dimetilsulfona tem 2. Após revisar os resultados juntos, o técnico original concordou e disse que cometeu o erro porque estava mais familiarizado com o dimetilsulfóxido e, portanto, seu cérebro interpretou a química para confirmar isso. Assim como o dimetilsulfóxido, a dimetilsulfona,
também é não tóxica. Essa informação foi reveladora e confusa ao mesmo tempo. Anteriormente, a hipótese era de que Glória estava se automedicando para a dor do câncer com dimetilsulfóxido, o que deu ao corpo dela a aparência oleosa e também o cheiro de alho, já que se sabe que o dimetilsulfóxido às vezes faz as pessoas sentirem o gosto de alho quando entra em contato com a pele delas. No entanto, eles agora sabiam que ela não tinha dimetilsulfóxido em seu sistema, mas um químico quase idêntico chamado dimetilsulfona. Mas a dimetilsulfona não causa um gosto de alho, e mesmo que causasse, a equipe não relatou sentir o gosto de alho. Eles relataram sentir o cheiro dentro da boca dela. Mas, ignorando isso, como a dimetilsulfona entrou em seu sistema? Ao contrário do dimetilsulfóxido, não é um analgésico tópico e não possui benefícios médicos atualmente conhecidos. Eles sabiam que um composto muito semelhante chamado sulfato de dimetila é um produto químico muito perigoso, que poderia explicar quase todos os sintomas estranhos que a equipe médica havia experimentado, e, portanto, presumiram que essa deve ter sido a causa e decidiram descobrir como isso poderia ter acontecido. Eles sugeriram que talvez o dimetilsulfóxido que Glória estava usando em sua pele como analgésico tivesse adquirido um átomo de oxigênio extra de alguma forma e se transformado em dimetilsulfona em seu sistema, e este dimetilsulfona adquiriu um par de átomos de carbono e se transformou em sulfato de dimetila, uma neurotoxina altamente mortal que poderia explicar alguns dos sintomas experimentados pela equipe. O problema era tentar explicar como isso aconteceu. Eles primeiro sugeriram que talvez Glória estivesse usando um creme para a pele à base de dimetilsulfóxido, que supostamente é uma maneira comum de tomar a droga fenciclidina. Isso também explicaria a nicotinamida em seu sistema. Mas eles rejeitaram isso porque não havia evidências de um histórico passado de uso de drogas e também teria aparecido tanto no relatório toxicológico inicial quanto nos estudos de cromatografia que realizaram posteriormente. Em vez disso, eles sugeriram que Glória estava usando dimetilsulfóxido em sua pele como analgésico, o que eles incorretamente disseram que explicava uma pele oleosa e cheiro de alho. Quando ela desmaiou e foi socorrida pela ambulância, os paramédicos deram a ela oxigênio puro através de uma máscara, que, combinado com o dimetilsulfóxido em seu sistema, criou o dimetilsulfona que eles encontraram em suas amostras. O dimetilsulfona à temperatura ambiente forma pequenos cristais opacos, o que também explica as moléculas observadas pelos médicos quando eles coletaram seu sangue. Eles então disseram que o dimetilsulfona começou a se desintegrar em sua corrente sanguínea e se ligar com os átomos de carbono de seu sangue, criando dimetilsulfatos. Dentro da corrente sanguínea de Glória, essa molécula seria instável devido à temperatura do seu sangue e começaria a ser liberada como um gás, expondo assim a equipe ao redor. O único problema com essa hipótese é que essa reação química nunca foi observada antes, e muitos químicos orgânicos afirmaram que essa reação nem mesmo é possível fora de um ambiente de laboratório. Apesar disso, eles deram seu relatório oficial afirmando que esse processo é o que causou a reação da equipe da maneira que eles fizeram, e tanto o Estado quanto o hospital pararam de investigar isso. Mas o que realmente aconteceu? Bem, é isso que vamos discutir a seguir. Bem, essa é a história completa. Mas há muitas perguntas sem resposta nesta história. E existem 3 teorias principais sobre o que realmente aconteceu, mas, na minha opinião, nenhuma delas explica tudo completamente e nenhuma delas é precisa. Eu tenho uma teoria que eu acho que explica tudo de uma maneira racional e médica. Mas antes de chegarmos a isso, vamos dar uma olhada nas 3 principais teorias e encontrar algumas falhas nelas. A teoria número 1 é a teoria da reação impossível. Esta foi a principal teoria que foi praticamente aceita por todos após o fato.
Acho que os caras do laboratório fizeram um bom trabalho ao criar uma teoria que explica praticamente tudo. Explica o cheiro frutado, o estranho brilho oleoso no rosto do paciente, explica todos os sintomas que a equipe estava sofrendo, basicamente explica tudo. Bem, até você começar a olhar um pouco mais de perto, vamos começar com os sintomas da equipe. Embora a teoria do sulfato de dimetila faça um bom trabalho explicando alguns dos sintomas, ela é bastante limitada. Para começar, o sulfato de dimetila é um produto químico muito nocivo que realmente causa muitas coisas muito desagradáveis e, eventualmente, a morte. É um produto químico que foi realmente proposto para ser usado na guerra química, né? É assim que realmente é nocivo. Mas o sintoma inicial de exposição ao sulfato de dimetilo é lágrimas e superprodução nas glândulas lacrimais, como gás lacrimogênio. Na verdade, esse é um dos usos para os quais foi proposto. Mas nenhum dos funcionários do hospital teve lágrimas ou relatou ver lágrimas. Agora eu entendo que muitas pessoas assistindo, até mesmo eu inicialmente, a primeira ideia é que, bem, no meio da confusão, da empolgação e da estranheza de todo o evento, talvez eles apenas tenham esquecido desse sintoma ou talvez nunca tenham notado. Mas quando se lida com uma toxina desconhecida e exposição a uma toxina desconhecida, os sintomas são incrivelmente importantes e a ordem em que os sintomas aparecem são incrivelmente importantes, porque os sintomas que você experimenta e a ordem em que os experimenta indicam a qual toxina você foi exposto e, portanto, te diz como tratá-la. E eu simplesmente não consigo imaginar a equipe médica profissional ignorando sintomas importantes ao tentar identificar e tratar uma exposição tóxica desconhecida. Dr. Ochoa, o médico responsável, nunca pareceu estar fora de sua profundidade de forma alguma. Ele sempre parecia estar trabalhando dentro de um espaço muito calmo, então realmente não consigo imaginar que ele teria perdido esse sintoma ao tentar tratar as pessoas neste momento. Além de perder um sintoma-chave, a equipe experimentou alguns sintomas que simplesmente não estavam associados à exposição ao sulfato de dimetila. Coisas como vômito, náusea, perda de consciência, sabe? Eu olhei várias fontes, artigos de pesquisa, registros médicos, qualquer coisa sobre exposição ao sulfato de dimetila para tentar combinar os sintomas com o que foi relatado neste caso. E eles simplesmente nunca apareceram. Eles simplesmente não estão associados a isso em qualquer outra instância de exposição ao sulfato de dimetila. Apenas neste caso específico. Então, ao início dos sintomas. Veja, a equipe, neste caso, experimentou o início dos sintomas dentro de alguns minutos após a exposição. Mas, literalmente, todos os documentos que tratam da exposição ao sulfato de dimetila afirmam que o início dos sintomas é entre 6 e 24 horas. Então, simplesmente não há como a equipe ter sido exposta a este químico, porque eles não teriam sabido disso por pelo menos 6 horas após terem sido expostos. Então, a equipe disse que relatou sentir um cheiro frutado ou de alho vindo da boca do paciente. E os caras do laboratório, eles atribuíram isso à exposição ao dimetilsulfóxido que estava no sistema da Glória. Então, sabemos que ela tinha usado aquele químico ou algo que o produziu, mas o dimetilsulfóxido ele não faz as pessoas cheirarem, sabe, um cheiro frutado ou de alho. Faz com que eles sintam o gosto quando a pele entra em contato com o creme. Agora, todo o pessoal médico estava usando luvas, eles estavam usando, sabe, o traje médico usual. Então, eles não teriam tido contato pele a pele com o paciente de qualquer maneira. Então, não há como eles poderiam ter entrado em contato com este creme, mesmo que a Glória o espalhasse por todo o corpo, o que parece improvável, embora possível. Então, novamente, isso é outra coisa que vai contra a ideia de que isso era você. Sabe, a reação química que esses caras do laboratório realmente disseram que era, finalmente temos o químico desaparecido. Então, se o que os caras do laboratório dizem está certo e a Glória estava usando creme de dimetilsulfóxido para medicar sua dor, que então pegou alguns átomos de oxigênio extras e se tornou dimetilsulfona. E então, em algum momento, conseguiu pegar átomos de carbono e se tornou sulfato de dimetil,
onde está o sulfato de dimetil? Você vê em testes gloriosos, nenhum sulfato de dimetil foi detectado, nem em um relatório de toxicologia, nem nos estudos de cromatografia gasosa. E além disso, nenhum dos funcionários, nenhum dos 24 membros da equipe tinha esse químico em seu sistema também. Então, ou todo mundo tem sistemas renais super-humanos, e eles podem limpar esse químico super rápido, ao ponto de não poder mais ser detectado, nem mesmo em elementos traço. Ou esse químico não estava envolvido neste caso. Eu sei qual dessas opções me parece mais provável. Então, o Estado originalmente propôs que Glória morreu como resultado de insuficiência renal, como uma complicação de seu câncer, e que a equipe, ao presenciar os elementos estranhos do caso, o cheiro estranho, os cristais no sangue, o brilho oleoso no corpo, a respiração incomum, a equipe reagiu a isso e desmaiou, e isso se espalhou lentamente como uma doença entre os membros da equipe. Histeria em massa ou transtorno de conversão, para dar o seu nome psicológico correto, é uma condição na qual o conflito psicológico se transforma em uma doença física. Essencialmente, a mente controla o corpo. Um exemplo disso é quando pessoas em uma zona de guerra tentam disparar sua arma, mas não conseguem por causa de um conflito psicológico que é interno. Não há nada de errado com o braço. O braço está perfeitamente funcional, mas o cérebro controla o braço e o paralisa. Você pode pensar como a velha situação do cervo diante dos faróis, de pessoas congelando quando algo surpreendente acontece, é outro exemplo de transtorno de conversão. Neste caso, o Estado argumentou que os médicos e enfermeiros que estavam presenciando o caso estranho, os cristais no sangue, o odor estranho, o sangue com cheiro ruim, foram afetados por isso. Especialmente considerando que a maioria da equipe, os médicos e enfermeiras que desmaiaram, eram mulheres, assim como a paciente. Então, eles hipotetizaram que os médicos e enfermeiras simplesmente tinham uma conexão muito empática com os pacientes, especialmente considerando que ela tinha apenas 31 anos de idade e estava morrendo de câncer no sistema reprodutivo, o que dá algum peso à ideia de que talvez eles se identificassem muito com a paciente. Essa teoria explica por que não sulfato de dimetila foi encontrado no sistema de Glória. Explica por que também não foi encontrado no sistema de nenhum dos funcionários, porque nunca esteve lá. Eles nunca sofreram exposição a isso, você sabe, esse químico tóxico. O que dá peso à teoria é que o pessoal que desmaiou era todo feminino, e o transtorno de conversão, por mais sexista que isso possa parecer, afeta mais as mulheres do que os homens. Isso foi estudado inúmeras vezes na psicologia, e cada vez o efeito é mais pronunciado nas mulheres do que nos homens. Ninguém sabe por que há muito estigma em torno do termo histeria, particularmente na psicologia e particularmente quando relacionado às mulheres. Você vê, há muito tempo, nos tempos de Sigmund Freud e antes, o diagnóstico de histeria era exclusivamente dado às mulheres quando elas não faziam o que os homens diziam. Era uma forma de sexismo diagnosticado medicamente, se você quiser. Então, dado esse contexto, é completamente compreensível porque todo o pessoal feminino rejeitaria veementemente esse diagnóstico, Porque basicamente estão sendo informadas de que não são fortes o suficiente para fazer seu trabalho, porque são mulheres. Eu entendo isso. Mas isso é um distúrbio psicológico, real, e é um distúrbio que realmente afeta mais as mulheres do que os homens. E é algo que acontece repetidamente em todo o mundo em nossa cultura. Então não está além do reino da possibilidade que isso também poderia ter acontecido. Cerca de metade do pessoal que desmaiou não tinha comido naquele dia. E como alguém que trabalhou no teatro, você sabe, em teatro muito sangrento como radiografista, vi muitas ocasiões em que o pessoal que não tinha comido naquele dia, mesmo o pessoal que estava acostumado com o gore desmaiava, porque é apenas o efeito colateral de estar em pé o tempo todo sem comer, e então ver algo particularmente afetando acontece com muitas pessoas, até mesmo profissionais médicos, onde essa teoria cai. No entanto, é que o Dr. Gorczynski experimentou alguns problemas físicos muito reais, que o transtorno de conversão simplesmente não consegue explicar.
a teoria final e a teoria que é mais absurda, a mais estranha, é meio que uma teoria da conspiração, né? Então você terá que ficar comigo. Mas eu pensei que deveríamos passar por isso porque alguém vai mencionar, alguém sempre menciona. Então essa teoria foi relatada pela primeira vez pelo New Times Los Angeles, que abordaremos em um segundo. Eles relataram que Glória foi a infeliz vítima de um secreto anel de tráfico de drogas. Eles disseram que o que estava acontecendo era que o hospital, ou pelo menos alguns dos membros da equipe do hospital, estavam ajudando gangues de drogas locais a contrabandear materiais precursores para metanfetamina. E eles estavam fazendo isso em bolsas de soro, e quando Glória foi trazida, ela foi acidentalmente injetada com uma dessas bolsas de soro, o que causou o cheiro de amônia, porque os materiais precursores cheiram a amônia. O hospital, ao descobrir o que havia acontecido, tentou encobrir tudo, silenciou todos e inventou essa história de médico histérico como um método de desviar a atenção e impedir uma investigação. Essa teoria é baseada principalmente em 3 informações. A primeira é que havia um cheiro de amônia. A segunda é que, neste ponto específico da história, este lugar específico na América era um dos maiores pontos de distribuição de metanfetamina em todos os Estados Unidos da América. E a terceira informação era que ela tinha algum desse material precursor em seu sangue, nicotinamida. Ignorando que, para que essa teoria funcione, centenas de pessoas desconectadas teriam que guardar um segredo todos os dias pelo resto de suas vidas, sem absolutamente nenhuma motivação, né? Ignorando isso, essa teoria ela tem alguns problemas muito grandes. O primeiro é que não há nenhuma evidência de que isso já aconteceu. Não há evidências de nenhum saco secreto de drogas. Não há evidências de má conduta médica ou algo do tipo. Em segundo lugar, a nicotinamida é um suplemento muito facilmente disponível, que você pode comprar em qualquer farmácia, você pode comprá-la em qualquer loja de alimentos saudáveis, é muito fácil de obter. Então, porque qualquer rede profissional de tráfico de drogas se daria ao trabalho de tentar contrabandear isso para dentro e fora de hospitais, onde são fortemente monitorados e correm o risco de serem pegos, quando poderiam simplesmente comprá-lo em qualquer loja de alimentos saudáveis ou farmácia sem levantar qualquer nível de suspeita. Simplesmente não faz sentido algum. Por fim, a fonte dessa informação foi o New Times Los Angeles, um jornal agora extinto, que essencialmente era apenas não era um jornal de grande formato. Não era como o Washington Post, era mais como o National Enquirer. Era basicamente uma revista de fofocas. O equivalente ao seu teórico da conspiração médio do YouTube, espalhando teorias malucas sobre homens lagarto controlando o petróleo dos Estados Unidos da América. Agora, se você chegou até aqui, então só posso supor que o que você está procurando neste caso é um pouco de encerramento, uma resposta. E eu acho que tem uma resposta que explica tudo. E para ser honesto, estou bastante surpreso que as autoridades e os investigadores não chegaram a essa resposta muito antes, porque realmente é bastante simples, uma vez que você sabe o que é. Agora, há algumas informações importantes para lembrar neste caso. A primeira sendo a causa da morte, que foi relatada como insuficiência renal, que foi uma complicação do câncer. Também foi observado na autópsia que ela tinha um trato urinário bloqueado, e isso se tornará mais óbvio em 1 minuto porque é importante. Então, quando os rins falham, há um acúmulo de resíduos no sangue, todo tipo de coisa se acumula na corrente sanguínea, porque o corpo não consegue se livrar disso. 2 dessas coisas são cetonas e amônia. Agora, qualquer um que já tentou uma dieta rica em gorduras e baixa em carboidratos saberá exatamente do que estou falando aqui. Quando você tem cetonas elevadas em seu sistema, não apenas sua pele se torna mais oleosa do que o natural, você sabe, às vezes, dando-lhe um brilho, como no caso de Glória. Você também obtém um cheiro muito forte de frutas e alho vindo da sua boca. Isso são cetonas. É assim que as cetonas cheiram. Então, quando você tem um acúmulo de cetonas em seu sistema, uma das maneiras de seu corpo se livrar das cetonas é através do seu hálito,
que faz com que cheire a frutas ou alho. Agora, isso explica completamente todos os mistérios em torno da morte de Glória. Não explica as coisas em relação ao pessoal, mas chegaremos lá. Isso explica todas as coisas em relação à morte de Glória. Veja, com os rins dela parando de funcionar, acho que ela entrou em um estado de cetoacidose. Os sintomas de cetoacidose incluem dor, fraqueza e respiração irregular, todas coisas que Glória estava sofrendo. Isso explica tudo sobre a morte da Glória e a condição dela. Sabe, isso até explica as partículas que os médicos observaram na corrente sanguínea dela. Porque se os rins e o sistema urinário dela não conseguissem eliminar todas essas coisas, então uma coisa que acontece com a amônia, quando ela se acumula, é que começa a solidificar em cristais levemente esbranquiçados, que é o que eles poderiam ter observado na corrente sanguínea. Eu acho que o estado estava parcialmente correto em sua análise inicial. Eu acho que todos os membros da equipe que seguiram a enfermeira Kane e o Dr. Gorshinsky estavam sofrendo de transtorno de conversão, como resultado de ver as condições estranhas no caso e ver 2 membros seniores da equipe desmaiarem. Você sabe que o apoio para isso é que elas eram, na maioria, mulheres. A maioria delas tinha carne. E também, então, eu realmente acho que há algum peso nessa teoria apenas para aquelas, agora para a enfermeira Kane. E o Dr. Gorshinsky eu acho que é um pouco diferente e eu realmente acho que eles estavam certos com o que disseram inicialmente amônia. Ambos relataram sentir o cheiro de amônia. Ambos relataram sentir uma sensação de queimação no rosto. O que eu proponho é isso. Se a Glória tinha tanta amônia acumulada em sua corrente sanguínea como resultado de sua condição, quando eles tiraram sangue, talvez parte dessa amônia pudesse ter sido liberada. Vamos dar uma olhada e comparar quais eram os sintomas do Dr. Gorshinsky e da enfermeira Kane e compará-los com os sintomas da exposição à amônia. Então, temos sensação de queimação no rosto, náusea, confusão, perda de múltiplas funções, respiração irregular, tontura, perda de consciência, dificuldade respiratória prolongada, hepatite, pancreatite e necrose vascular. Com exceção dos 3 últimos, esses sintomas combinam bastante com a exposição à amônia. Então, poderia explicar que os 3 últimos sintomas do Dr. Gorshinsky não são coisas que podem ser explicadas por qualquer teoria. Pancreatite, hepatite e necrose vascular não combinam com os sintomas de qualquer uma das outras coisas que discutimos. O que eu acho muito mais provável é que o Dr. Gorshinsky tinha uma condição médica subjacente que não foi diagnosticada. Ela não sabia disso. E nem ninguém mais. E só descobriram porque estavam testando-a para exposição tóxica. Isso me parece muito mais provável do que esses sintomas aparecerem do nada, como resultado de uma exposição que nunca aconteceu. E também aconteceu de haver sintomas que nunca ocorrem em qualquer outra exposição a este químico. Acho que é apenas azar que eles apareceram neste dia específico. Talvez causado pelo estresse dos eventos do dia. Eu não sei, ou talvez se o dia tivesse transcorrido completamente normal e fosse um dia totalmente mundano, talvez ainda sofresse dessas coisas, mas eu realmente acho que isso é muito mais provável do que o que foi proposto de outra forma. Então, sem toxinas mortais, sem encobrimento do governo, sem corporações obscuras, apenas uma mulher muito azarada cujo sistema de saúde falhou com ela basicamente e ela infelizmente faleceu. Essa é a minha teoria sobre este caso. Qual é a sua?